Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, amém? Hoje eu irei estar tratando dos versículos 12 e 13, né, da Epístola aos Hebreus, né? E para a gente ter uma melhor compreensão desses dois versículos, eu irei fazer uma pequena introdução aqui no versículo anterior, que é o versículo 11, amém? Os versículos 12 e 13 da Epístola aos Hebreus diz o seguinte, aqui na minha tradução, João Ferreira de Almeida, né? Está dizendo assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueje se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Amém? Eu vou estar tratando desses dois versículos aqui e farei a introdução aqui no versículo 11, né? É um breve resumo, somente para a gente ter uma melhor compreensão. Aqui, meus irmãos, é importante a gente entender que a essa altura aqui da Epístola aos Hebreus, né, nesses dois versículos, dá para a gente fazer um balanço espiritual da vida dos cristãos, né, judeus naquela época, né? Aqui o escritor instiga-os a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Amém? Prova cabal do enfraquecimento espiritual, né, em que se encontraram. É tempo de colocar os pés no caminho certo e nele prosseguir. Amém? Não mais manquejando, porém restaurados com as forças revigorosas do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós sabemos que quem nos sustenta é o próprio Deus, né? O crente fiel a Deus, ele sabe disso, que quem o sustenta é o próprio Deus. Amém? Voltando aqui um pouquinho a fazer uma introdução no versículo 11, né? É importante destacar aqui que os primeiros leitores da carta aos Hebreus, certamente eles ficaram maravilhados, né, e surpresos por Deus os haver corrigido desde o princípio da sua fé, até o momento da revelação feita pelo autor da epístola. Eles ainda não haviam entendido como o sofrimento contribuía para o crescimento da fé. Amém? Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico ao que tem sido por ela exercitado, frutos de justiça. Hebreus 12, versículo 11. Disciplina, na referência citada, né, tem a ver com as normas, preceitos difíceis de serem cumpridos, mas a sua observância é necessária, ainda que doa. Tratam-se de provações, né, com vistas a um fortalecimento gradativo. Meus irmãos, o crente é fortalecido em sua fé à medida que é provado pelos vendavais da vida. Às vezes, Deus envia seguidas provações sobre seus filhos, a fim de desenvolver o potencial que neles há. É importante a gente observar que provação tem uma diferença, né, enorme entre provação e tentação. A palavra de Deus, ela nos diz que Deus não tenta ninguém. Amém? A tentação não vem de Deus. A tentação, ela pode vir de Satanás ou da nossa carne. Amém? A tentação vem desses dois lugarzinhos aí. E do mundo também, que é um dos nossos inimigos. Deus, ele prova, né? Ele prova os crentes, ele faz a provação dele, né? Os cristãos hebreus não haviam resistido, né, até o ponto de morrer, ainda que perseguido por amor a Jesus. Prova que a epístola foi endereçada a eles. Por isso, eles ainda não estavam mortos, amém? No entanto, né, eles são encorajados com a lembrança de que Deus permite perseguições
como meio de fortalecer-nos na fé. É o Pai quem está mais interessado em que cresçamos espiritualmente do que em que vivamos confortáveis fisicamente. Por isto, somos admoestados a não desanimar face às lutas que venhamos a enfrentar. Amém? Pois, através delas, Deus prova nossa fé, desenvolve-nos o nosso caráter e conscientiza-nos do quanto somos dependentes dele. Amém? Spurgeon fez uma observação e eu fiz o capricho de anotá-la aqui. Quando Deus fez de nós crentes em Cristo, ele tinha em mente provar-nos, e quando nos deu promessas e mandou que confiássemos nelas, deu-nos promessas que podiam aguentar tempestades e embates. Amém? Por que isso, meus irmãos? Porque o que Deus tem para nós é permanente e duradouro. Ok? A gente tem que ter em mente, né, que a nossa vida aqui, ela é uma vida passageira, né? Os nossos dias são contados, amém? Nós não sabemos a que hora adivinha a nossa morte, o nosso último inimigo, e a gente tem que estar firme, amém? Nessas promessas aí, que uma delas é a vida eterna em Jesus Cristo, amém? Meus irmãos, no capítulo 12, aqui quando falam de mãos cansadas, né, e joelhos vacilantes, era uma descrição comum de fraqueza e negligência. Eu trouxe aqui umas referências na Antiga Aliança, né, que os profetas já haviam citado várias vezes essa passagem. E para você compreender melhor as Escrituras, você tem que entender uma coisa. O Novo Testamento, ele está dentro do Antigo Testamento. Amém? A Nova Aliança, ela está dentro da Antiga Aliança, né? É por isso que a Bíblia, com mais de 60 mil versículos, eles estão de acordo uns com os outros, todos eles, né? A primeira referência que eu peguei aqui foi em Isaías 13:7, né? Isaías 13:7 vai dizer o seguinte: portanto, todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimarão. Isaías 35:3 diz o seguinte: fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Em Jeremias 43, no verso 3, diz o seguinte: ao ruído estrepitoso dos cascos dos seus fortes cavalos, ao barulho dos seus carros, ao estrondo das suas rodas, os pais não atendem os filhos por causa da fraqueza das suas mãos. Jeremias 50, verso 43, o rei da Babilônia ouviu a sua fama e desfaleceram as suas mãos. A angústia se apoderou dele, dores como da que está de parto. Ezequiel 7:17. Todas as mãos se enfraquecerão e todos os joelhos serão débeis como água. Ezequiel 21:7. E será que quando eles te disserem, por que suspira tu? Dirás, por causa das novas. Porque vem e todo o coração desmaiará e todas as mãos se enfraquecerão e todo o espírito se angustiará e todos os joelhos se desfarão em águas. Eis que vem e se cumprirão, diz o Senhor. Aqui, nestes textos aqui, a gente vê, meus irmãos, aqui a gente percebe, né,
qualquer um consegue entender aqui, que isso aqui é um contexto de medo. Amém? Como eu vou explicar isso? É como se você fosse acometido de um mal, amém? Ou de qualquer uma outra coisa, que você viesse a ter um medo, né? Que você perde o chão. No ditado popular, a gente fala, eu perdi o chão, né? Porque você não sente os seus membros daqui da cintura para baixo, quando o medo, quando o susto é muito grande. Amém? As suas mãos ficam trêmulas. Quem nunca ficou com medo e ficou ansioso dessa maneira? Quem nunca tomou um susto dessa magnitude? Se você nunca tomou, uma hora ou outra você vai tomar, não tem jeito. A vida, a vida ela sempre traz essas coisinhas. Amém? Mas em Sinfonias 3,16 existe a promessa. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. Amém? E aqui, o autor da Epístola aos Hebreus, no versículo 12, ele traz esse alerta. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Por quê? Porque diante do contexto ali daquela perseguição, né, diante dos problemas enfrentados por aquela comunidade, né, nós notamos claramente, até chegar aqui, que aquelas pessoas elas estavam enfrentando, né, um enfraquecimento espiritual muito grande, que poderia causar até uma apostasia. Creio eu que muitos abandonaram a fé diante das perseguições. Nós às vezes, nós questionamos, nós abandonamos até o nosso local de culto. Amém? Por causa de perseguições, picuinhas. Amém? Porque sempre vai aparecer, e é bíblico, e tem que aparecer no meio dos verdadeiros, sempre vai ter que aparecer os falsos. Os falsos terão que aparecer, para que os justos se manifestem. Amém? Agora, nós hoje enfrentamos um problema sério nas nossas denominações, de modo geral, que é, muitas das vezes, os acusadores, pessoas que se levantam, são pessoas, né, muitas das vezes até de conselho da igreja, membros fortes na igreja, na comunidade. Amém? Então, o crentezinho comum, como eu e outros crentezinhos por aí, que a maioria é crentezinho, e essas pessoas se sentem acuadas. Amém? Quando a queixa, quando a acusação vem de cima para baixo e a pessoa está no direito dela e não tem a quem ela recorrer, não tem como ela se defender, muitas das vezes, a maioria das vezes, para livrar de confusão, para sair de confusão, para não causar confusão, a pessoa prefere estar abandonando, né, esses locais de culto. Isso aí a gente vê demais, e isso é um perigo. É um perigo tanto para a liderança, né, que está contaminada, quanto um perigo para aquela pessoa, né, que deixou de congregar. Amém? Por quê? Não que você tenha que viver acorrentado a um ministério religioso, eu não estou dizendo isso. Tem muitas outras igrejas que pregam a palavra de Deus, que ensinam a palavra de Deus por aí, né? Só que a gente tem que ter cautela, porque quando Jesus ele conta uma parábola, ele fala que o dono da vinha, né, plantou uma vinha. Amém? Então essa vinha é esse povo de Deus. E lá teve um pé que não produziu fruto. Amém? E passou 3 anos e veio, né? Quando chegou lá, aquele pé não tinha produzido. Aquela árvore não tinha produzido fruto. E ele quis arrancar, né? E a pessoa que estava cuidando falou, não, deixe, né, por mais um tempo e eu vou cuidar. Até lá, ela vai produzir. Aí falta o discernimento espiritual da liderança, né?
e não olhar só para o financeiro daquele irmão que está lá, junto com eles, né? E analisar o contexto da história. A pessoa tem que ver os dois lados. Infelizmente, hoje nós temos essa deficiência, né? Que é chamado simonia, né? A simonia hoje ela prevalece muito em muitos campos. E muitas das vezes a gente não pode falar nem muita coisa, né? A gente arruma até briga. O versículo 13 diz o seguinte, Hebreus 12, versículo 13: E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Amém? É o que eu acabei de dizer, porém, em outras palavras, quem é o que manqueja, né? É o fraco na fé, é o Mefibosete, né? É o aleijadinho que está lá no canto, que não tem valor algum para a comunidade, mas essa pessoa tem que ter um cuidado para ela não se desviar, amém? Endireitai os caminhos, né, para os vossos pés. Sugere aqui, meus irmãos, o percurso mais rápido, né, em uma corrida. As palavras aqui, meus irmãos, elas são tiradas da Septuaginta em Provérbios 4, 26, né? Com algumas mudanças muito poucas, né? Provérbios 4, 26, a palavra de Deus, ela vai dizer o seguinte para nós: pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Amém? Essa mensagem aqui do versículo 13 foi tirado aqui de Provérbios 4, 26, né, com algumas mudancinhas nas palavras. Porém, se você ler Provérbios 4, 26, você vai entender que é a mesma coisa. Novamente, falando para os irmãos que a nova aliança está contida dentro da antiga. Nós só não conseguimos ver, né? O cumprimento ali da nova aliança, ela já estava escrita aqui na antiga, né? Eles só transcreveram as coisas da antiga aliança para a nova aliança. Aí você me pergunta, surge o questionamento: então eu posso usar a antiga aliança como ordenança de culto? Não. A resposta é claramente um não. Por quê? Na nova aliança, ela tem as ordenanças de culto, né? A nova aliança, ela vem trazer para nós o que é ordenado no culto e nada mais que aquilo, né? Meus irmãos, e existe também a necessidade de ordem de culto, que você vai, se você ler em 1 Coríntios 14, do versículo 26 em diante, você vai entender a necessidade da ordem do culto e o que é necessário para um culto hoje, né? Na sua igreja onde você participa. A necessidade do culto, ela é muito importante, porque ali é o momento em que nós, né, entramos em comunhão espiritual com alguns outros irmãos que estão ali com o mesmo objetivo, que é ir morar no céu. Por que eu digo isso? Porque eu sei, você sabe, que nem todos ali estão com esse objetivo. Para eles, tanto faz ir como não ir, não vai fazer muita diferença, né? Nós estamos vivendo esses dias que, creio eu, que é uma apostasia vergonhosa em comparação com a matéria que nós estamos estudando, né? Que é a Epístola aos Hebreus. Por quê? Creio eu que se Deus levantasse uma perseguição tal como essa, descrita aqui em Hebreus, né, na Epístola aos Hebreus e nas outras demais epístolas aqui, nas cartas, né, ou até mesmo a retratada nos Evangelhos, se Deus levantasse uma perseguição a este nível, à nossa nação brasileira, né, aos cristãos, eu vou falar aos cristãos, não a comunidade religiosa, eu falo aos cristãos verdadeiros. Creio eu, meus irmãos, que restariam muito poucos, apesar de que a nossa perseguição, ela não é
nesse nível de crueldade que existiu aqui essa época e em outras épocas e que existe hoje em outros países. A nossa perseguição, a nossa luta, ela é aqui, ó, né? A luta do crente hoje aqui no Brasil, ela é psicológica, ela é espiritual.